Mais um Elas Falam Tudo no Ar e hoje eu tenho o prazer de receber ela, que é cirurgiã dentista, se tornou referência nacional em halitose, periodontia e DTM. Comunicativa e carismática, ela é também educadora, mentora, palestrante e criadora do projeto Antenada Summit, que ensina profissionais da saúde a se posicionarem com autenticidade nas redes sociais. Mãe de 2 meninas e vencedora de uma luta contra a endometriose, transformou seus desafios pessoais em propósitos, unindo ciência, empatia e comunicação para inspirar mulheres a equilibrar carreira, maternidade e realização pessoal. Seja muito bem-vinda, doutora Bruna Conde. Que prazer estar aqui falando desse assunto, esse tema para mulheres, né? E falar tudo. Hoje eu vou entregar tudo aí para vocês. É um prazer te receber, Bruna. E quando você olha para sua infância no Rio de Janeiro, o que mais você acredita ter moldado a sua personalidade comunicativa? O carioca, né? O carioca tem esse jeitinho carismático, eu falo de nascença. Eu já fui educada, né? Minha família, ela é muito comunicativa. Minha família é aquela carioca raiz, da gema. Você nasceu em que bairro aqui, Bruninha? Eu nasci em Botafogo. Então, eu sempre fui criada com essa parte de festa, de alegria, de positividade, de ver sempre o lado bom da vida. Eu penso que o carioca tem muito isso. A gente, às vezes, não tá bem, só que a gente transforma o nosso dia em algo melhor. Então, eu nunca quero perder essa minha identidade. Por isso que os gringos vêm pra cá e ficam doidos com essa energia, com né? certeza. De sorriso, da gente de pegar. A carioca tem mania de tocar, né? Eu amo toques, abraços, beijos, eu amo, Também. adoro. E participar de programas de televisão ainda criança, como o da Xuxa, atuar como dançarina no Malhação da Globo. Conta um pouquinho aí pra gente o que foi isso. Todo mundo fala como pode, né? Que foi nos anos 96, eu acho, 98, por aí. Então, eu era super pequenininha ainda. Eu tinha lá 6, 7 anos. Meu pai é super... É genética, né? Meu pai era dançarino. Meu pai já dançava na academia. Já tá no sangue. E aí, meu pai foi convidado, a turma dele foi convidada para participar do programa da Xuxa. Só que meu pai, como é paizão, ele chegou e falou, posso chamar minha família para participar também? E aí, óbvio, a gente passou no teste, Marlene Matos lá, chamou, a gente braba, passou no né? teste, braba. E a gente conseguiu participar durante anos no programa. E era um programa de dança, mas que ensinava você a treinar, a malhar, a exercitar em casa com o que você tinha em casa. Sim. Então, ali foram meus primeiros contatos com televisão, com ao vivo, com programas gravados, com passos, né? Tinha muitas técnicas, cenas. Então, eu já fui meio olhando aquele ambiente, me ambientando e desde o começo eu já me senti super à vontade. E como que essas experiências influenciaram sua autoconfiança e sua forma de se comunicar com o público hoje? Então, eu vejo que tem muito da parte genética, que eu acredito muito que a parte de comunicação tem um pouco do meu dom nele, mas é aquilo que eu já falo de antemão. Bruno, eu não tenho o dom da comunicação. O que eu faço? Hoje em dia é técnica. Você consegue ter técnica também. Não é porque eu tenho o dom da comunicação que eu vou falar, já sei tudo, não vou estudar mais. Você aprimora a sua técnica. Então, comigo, eu tive a sorte de já ter isso geneticamente, já estar ambientada num local assim, mas eu também podia olhar para isso e falar, não é para mim, não tem nada a ver. Então, tem a genética, mas também tem o que eu gosto. E hoje em dia, quando eu vi que eu estava fazendo toda essa parte de comunicação, eu estava me sentindo bem. Então, aquele coração acelerava, mas de um lado positivo. Quando você tem paixão, seu olho brilha, você não precisa... É outro, né? Vocês não estão aqui me olhando, aqui estão vendo. É fácil de falar, eu não estou criando um personagem. Então, quando eu vi natural, que era algo natural e que me fazia bem, por que não investir nisso? Natural. Né? E você cresceu em um ambiente familiar ligado à medicina. Como é que era conviver com essa expectativa implícita de seguir uma carreira da área da saúde e lidar com sua própria curiosidade por comunicação e expressão? Então, isso que é o mais interessante, né? Porque meus pais são médicos, mas em nenhum momento eles falaram, você tem que fazer medicina. Então, eu que via como era a vida deles, gostava, sempre vi lidando com pessoas, com cuidado com o próximo, com acolhimento. Só que eu fui também criando muito essa parte de comunicação mesmo com o paciente, de ter a escuta ativa, de escutar quem está na minha frente. Então, eu acabei linkando 2 coisas que eu amo, que é falar, mas ter empatia, te escutar, te acolher. E hoje em dia, eu acredito nesse tipo de medicina da área da saúde. Eu posso ter toda a técnica do mundo, mas se eu não souber conhecer quem está na minha frente, desde os seus hábitos e ter vontade de conhecer, tá? Eu não estou falando daquela ficha que eu preencho, o nome, CPF,
o que você faz, que medicação você usa, não é isso. Eu estou estudando você, que eu falo te olhando, estou olhando tudo que você está me falando e comunicando, e a sua comunicação não verbal também. Seus gestos, suas expressões, suas tristezas. Então, é isso para mim que faz parte da área da saúde. Então, eu consegui linkar duas áreas que aí faz o maior sucesso hoje em dia. Que eu tenho uma técnica, mas eu também tenho um acolhimento real. Eu não criei isso para vender mais. É porque eu vi que era um diferencial eu te conhecer mais. E fala sério, é muito bom ser um profissional da saúde que quer conhecer você. Não, você com não é um certeza, número, é. você é uma pessoa. Você chegar na sua dentista e ela saber um pouco do teu histórico de vida. De tudo, histórico de vida, do que você gosta, quais são os seus medos, quais são os seus traumas. É esse tipo de profissional que a gente deveria ter hoje em dia e deveria ser valorizado. Então você pode ter a técnica, mas se não tiver esse lado humano, para mim não dá certo. Não vai. Quando chegou o momento de escolher a profissão entre medicina, publicidade e odontologia, o que realmente passou nessa decisão de seguir o caminho do consultório e não das câmeras e da comunicação? Então, essa história é muito boa, né? Porque eu pensei que eu iria fazer publicidade. Todo mundo falava, você tem tudo a ver com comunicação, publicidade, você gosta desse meio. Só que eu falei, eu não quero ter chefe. Eu não quero. Eu não quero ninguém mandando em mim. Tu sabia que eu também fiquei entre as 3 áreas? Sério? Aí, conexão, ó. Antenadas. Eu falei, não, eu não quero carteira assinada, eu não quero gente mandando em mim, eu quero fazer meus horários, eu quero ter a minha vida, eu quero ter o controle da minha vida. Então eu pensei, vou pensar em algo de ser autônoma. Aí eu pensei em algo da saúde, medicina. Meus pais médicos, tem tudo a ver. Meio caminho andado. Eu gostava. Só que aí eu pensei, meus pais também trabalham demais. Então é aquilo, né? Eu não queria ter chefe, não queria trabalhar demais, queria ter tipo um equilíbrio na vida. Eu sempre fui antenada com esse assunto. E eu pensei, o que eu vou fazer que tem a ver com saúde, que cuida das pessoas? E eu sempre fui sorridente, observava o sorriso, detalhes. E eu tinha uma amiga que estava fazendo odontologia. E eu falei, quer saber? Vou testar, vou ver se eu passo. E eu passei, quando eu passei no primeiro período, eu já fiquei apaixonada. Tu fez qual? Então, isso foi na Estácio, aqui no Rio de Janeiro. É. Então, foi incrível porque, assim, foi no primeiro período, não foi, né? E não foi um sonho, eu quero ser dentista. Mas olha que curiosidade legal. Eu sempre que ia no consultório da minha dentista, isso eu soube depois, né? Eu sempre fui aquela pessoa que observava, que perguntava. Minhas amigas de anos, elas falam, Bruna, você ia dormir na casa de alguém? Você sempre leva sua necessaire com escovinha, pasta, escova desde cedo. E olha que legal. E eu nunca imaginei ser dentista. Então você vê que já estava alguma coisa dentro de mim que eu nem imaginava e eu deixei aflorar. Eu deixei tipo a vida me levar. E ela me levou para um caminho que hoje em dia eu amo, graças a Deus. É muito bom, né? Muito bom, muito bom. Eu cheguei a cursar até o 2º período de odonto. Olha! Aí meu pai militar, fomos transferidos para Brasília. Eu passei em odonto e jornalismo. Nossa. Aí eu falei, eu sempre fui muito comunicativa também. Sei. Só que eu falava que eu queria trabalhar na TV. Era meu sonho trabalhar na TV. Eu fiquei 7 anos na Band realmente apresentando. Sim. Eu falei, cara, não vou fazer odonto não, vou ser apresentadora mesmo. Eu lembro que teve uma palestra na minha faculdade com o William Bonner na época. Nossa. E quando ele chegou lá, ele botou o microfone para as pessoas, né? Perguntar, quer fazer pergunta no final. Aí eu perguntei assim pra ele, teria a possibilidade daqui a 5 anos eu apresentar o jornal junto com você? Nossa, adoro! Que audácia! Isso aí, pensar grande, sonhar grande, tem que ser sempre. Isso tem muito tempo, ele não era casado com Fátima Bernardes. Legal, que massa! Então você seguiu esse rumo, tá vendo? E brilha o seu olhar no que você faz. Isso que é maravilhoso, né? Que é bom que a gente conseguiu chegar lá e fazer o que a gente gosta. Feliz. E tudo bem, é aquilo que eu falo também para as mulheres, que a gente fala tudo. Não tá feliz, 40, 50, 60 anos, não existe. Eu sou uma das pessoas que mais incentiva isso. Para mim, idade não tem limite. Você tem que ser feliz no que você faz. Claro que o dinheiro é importante, também a gente não vai falar que eu só faço por paixão, mas se você puder unir os dois, seria o sonho de consumo de qualquer pessoa, né? Bruna, você buscava autonomia e flexibilidade na odontologia, mas acabou se tornando uma profissional extremamente dedicada e ocupada. Como você encara essa ironia entre o desejo inicial e a realidade atual da profissão? Anos depois eu fui reparar, né, que eu falei, eu não queria a vida dos meus pais e hoje em dia eu trabalho muito além dos meus pais, né? Eu trabalho de domingo a domingo. Ser uma influenciadora digital, influenciar saúde, quem trabalha com redes sociais hoje em dia não tem hora e não tem momento. Então eu entendi hoje em dia, pela ironia do destino, que se você gosta do que você faz, você não
trabalha. Então, às vezes, eu escuto até da minha irmã, que eu sou muito ligada com a minha irmã, ela fala, Bruna, você trabalha muito. Você já não reparou que você não desliga? Só que eu tô amando. Eu tô ali trabalhando, eu não tô pensando, hoje é domingo, 9 da noite, amanhã é segunda. Comigo não tem dias. Então, isso é muito legal. E, ao mesmo tempo, é aquilo que eu falo, eu consigo relaxar. Passei a semana passada inteira de férias com minhas filhas. Quis pegar uma semana de férias, fechei minha agenda inteira, eu vou ficar com minhas filhas. Então, ter essa flexibilidade é incrível. Então, eu sou uma pessoa extremamente intensa. Se eu vou trabalhar, eu vou trabalhar a hora que você me chamar. Se eu vou curtir muito também. Então, por isso que eu consigo esse equilíbrio. Então, se você tem esse equilíbrio, eu não sinto essa necessidade, meu Deus, tenho que descansar. Por isso que eu volto a dizer, se você gosta do que você faz tudo. Faz com prazer. Eu falo que eu sou igual o homem, é a caixinha, né? É a gente isso. abre a caixinha da malhação, fecha, a caixinha do horário de ser mãe. Abre. É isso, entendeu? E o que eu acho legal, que eu também quero deixar de mensagem para todo mundo que está me escutando aqui, não, você vai escutar as pessoas, igual minha irmã não falou por mal, ela falou por preocupação. Mas você não deixe de seguir seu propósito. Porque senão te trava. Você pensa assim, opa, será que eu tô pegando pesado? Será que eu mudo? Porque tem pessoas que falam pro seu bem. Tem outras que falam pro seu mal. Tem pessoas que não estão caminhando do jeito que você está ou não querem atingir o que você quer atingir. E isso vai te deixando cada vez mais, será? Faz sempre a pergunta, será? Cara, então foca no seu propósito, escuta, que é muito importante, colhe o que é positivo, mas segue sem pausa, porque faz diferença isso. E ainda no início da faculdade, você já tinha consciência de que queria construir algo seu? Ou essa visão empreendedora surgiu ao longo da prática clínica? Foi ao longo da prática clínica. Eu nunca sonhei, quero ter uma clínica, quero igual muitos dentistas, quero clínica de 5 andares, quero vários funcionários. Nunca imaginei isso. Eu sempre fui muito isso. Eu quero acolher quem está na minha frente. Eu sempre pensei no paciente. Claro que o tempo foi crescendo, a demanda foi aumentando, aí eu comecei a ter outras visões, comecei a olhar para outros locais. Só que eu sempre priorizei, espero nunca perder isso, a qualidade. Para mim é importante a quantidade, mas a qualidade é algo impagável. Não adianta eu ter uma clínica gigante e não ter controle da minha clínica, não saber quem trabalha comigo, se meus colaboradores estão felizes ou não. Então foi me moldando, tanto que eu acredito e incentivo muitas pessoas, não queira abrir seu consultório de primeira. Não queira ter sua clínica. Que bom que meus pais também não eram dentistas, porque muitos herdam. Meu pai tem uma clínica, óbvio que você vai trabalhar na clínica do seu pai, mas que bom que eu não tinha ninguém para me ajudar. Eu nunca tinha nenhum dentista na família. Começou do zero com seus clientes. Eu trabalhei teve uma semana que eu trabalhava em 10 lugares em uma semana. Então, eu rodei muitas cidades. Eu mudei para São Paulo e rodei, eu não conhecia ninguém. Isso foi incrível, porque gerou networking. Gerou eu obrigatoriamente me esforçar na comunicação para as pessoas me conhecerem, porque tem cidades o cliente, que eu fui, quem é você? Qual o nome do seu pai? Né? Qual a faculdade que você fez? E hoje em dia não importa isso. Hoje em dia importa o que eu entrego. E é isso que eu também quero informar. Não é porque você estudou na faculdade X que seu pai é milionário ou não. Isso não importa. Importa quem você é. Hoje em dia eu conquistei tudo que eu conquistei graças ao que eu fiz. Meus pais, graças a Deus, pagaram minha faculdade. Eu sou muito grata a isso. Mas depois disso, fui eu que fiz tudo acontecer. E agradeço por ter sido difícil, porque foi isso que fez dar certo. Foi eu valorizar a caminhada. A gente sempre pensa, não vou ser irônica, a gente quer estar lá no topo sempre. Quem não quer? Quem não quer estar super bem na carreira? Mas quando eu comecei a olhar que a caminhada, o degrau, cada esforço valeu a pena, gerou todo o propósito que eu tô aqui comunicando com você. E que depende única e exclusivamente de você. Só. E que bom. Porque se eu depender de alguém, ninguém tem a energia que eu tenho, tá? Ninguém tem. Então me dá até trabalho. Eu adoro que tudo dependa de mim. Eu espero que tudo dependa... Lógico que a gente precisa de pessoas e equipe, você é uma mulher extremamente controladora, mas então, isso que eu ia te falar. Aprendendo com a vida também. Quem tem tudo também não tem nada. Preciso de pessoas comigo, uma equipe muito boa. Sim. Mas que bom que sou eu que sou a pessoa que vou levar. Que bom que depende de muita coisa de mim. Porque se dependesse dos outros, as pessoas estão muito cansadas, reclamam demais. E eu, vambora. Mas você é uma mulher centralizadora? Sou. Eu trabalho todos os dias isso. Porque eu já tentei pegar tudo e eu comecei a ver que não estava girando. Porque não dá conta. Então, hoje em dia, que bom, eu delego, eu tenho equipes, eu fui criando outras frentes para me ajudar. Mas eu sei que eu sou uma pessoa que eu tenho que estar ali. E tem que estar. Quando você tem algo, um negócio, não existe você delegar. É aquilo que a gente fala, né? O olho do dono ali é que tem que estar ali presente. Então, isso é bom por um lado. Mas também concordo que a gente tem que acreditar na sua equipe.
Dá também o trabalho, dá o poder serviço, o poder, mas também isso também é tudo experiência, né? É experiência isso. Então, entender isso também é muito legal, que eu comecei a aprender. Não é porque você não tem a minha energia que você não serve. Que bom que você não tem a minha energia. Você vai me agregar outras coisas que eu preciso também. Que de repente você não tem. Exato. Então isso que é lindo, graças a Deus. Se todo mundo Equipe, fosse que nem eu, não daria equipe. certo. E se todo mundo Eu falo, eu sou maravilhosa, mas eu não queria um marido igual a mim. Exato! Tanto que meu marido é meu oposto. Deus me ajudou, porque eu brinco, se fosse duas Brunas, não ia rolar. Não dá, bate frente. Ele é total meu equilíbrio, só que também tem aquilo. Ele vai e fala, faz e acontece. Por isso também tô aqui pra falar com as mulheres. Tem alguém do seu lado, não pode ser o oposto, mas que te incentive. Lógico. Não está incentivando, ninguém vai podar você, ninguém vai falar que você não vai fazer. Tem que estar ali presente como pessoa. E se não tiver também, isso é uma outra dica, e te tá? apoiando. Conversa. Eu acho que esse é o problema também hoje em dia dos relacionamentos. As pessoas não conversam. Não tá dando certo? Tchau, próximo. Próximo. A vida tá assim, descartável. Os relacionamentos hoje em dia não se mantêm, porque se você não tá dando certo, tem outro. Tem outro. Só que as pessoas não entendem que o erro está na comunicação. Senta, conversa. Olha, eu tô precisando. Meu marido algumas vezes falou, Bruna, tá demais. Também igual a minha irmã. Eu falei, mas você tá vendo? Você tá vendo o propósito? Eu mostrei pra ele. Olha aqui, olha como... Aonde eu quero chegar. Você tá vendo como eu tô feliz? Você não tá vendo quanto eu tô feliz fazendo isso? Aí, opa, na hora, entendeu? Na hora parou de criticar, de falar algo. Então, o que falta é comunicação em casa. Sim. Comunicação, trabalho. Por isso que eu tô tanto falando de comunicação. Comunicação é tudo, hoje em dia, aonde você estiver. E você falou agora que foi para São Paulo. Como é que foi o impacto da mudança do Rio de Janeiro para São Paulo, tanto no campo pessoal quanto no profissional? Foi um grande impacto, né? Porque eu fui do Rio de Janeiro para Jundiaí, que é o interior de São Paulo primeiro, para depois ir para São Paulo. Meu marido, eu estava já com ele teve uma proposta de trabalho, e eu trabalhando aqui, Copacabana, Ipanema, praia, vida maravilhosa. Eu já era dentista, que eu me formei aqui, tava tudo indo, caminhando bem. E meu marido falou, Bruna, surgiu uma oportunidade de Jundiaí interior. Eu falei, opa, diferente. Porque uma coisa é você ir para uma cidade no grande. dos outros, né? Então, aqui era o seu não era. Eu trabalhava ainda dos dos outros, mas eu tava bem. Eu tava em ascensão, tava crescendo na minha carreira aqui no Rio de Janeiro. E tava bem, qualidade de vida maravilhosa. Eu comecei do zero em Jundiaí. Então vamos para Jundiaí sem trabalho, Bruna? E eu falei, vamos. Eu bati de porta em porta. Era época de currículos, não tinha internet como tem hoje em dia. Eu entregava currículos para as pessoas e interior, volto a dizer, tem isso, qual é o nome do seu pai, quem é você, onde se formou. Árvore genealógica. É isso. Saber. E eu fiquei muito triste, que eu passei um mês e ninguém me recebia, ninguém me entregava, ninguém queria, não dava esse acolhimento, que eu achava que eu falava, poxa, mas eu falo bem, né? Como é que eu não consigo? E graças a Deus isso aconteceu. Porque eu cheguei pro meu marido e falei, olha, eu não sou mulher de ficar em casa sendo bancada. Eu não vou ficar vendo televisão, eu não me formei para ser dona de casa, eu não queria isso. Eu estudei tanto, eu tenho tanto para entregar, como é que eu vou ficar aqui em casa vendo televisão? Não quero, eu quero trabalhar. Aí eu falei para ele, olha, eu vou esperar mais um mês, claro que a gente também tem que dar tempo. Se eu não conseguir o emprego, não tem problema, eu volto pro Rio, vamos tentar trocar? Eu fico um pouco no Rio, um pouco aqui, vamos ver como vai ser. Mas aí é aquilo, né? Você pede, você vai atrás, você é incansável. Não é do nada, não é sorte. Você não tinha filhos ainda? Não tinha filhos, graças a Deus por esse lado, tá? Que eu podia continuar, porque senão eu iria me entregar à maternidade, sem problema nenhum, tá? Eu ficaria com as minhas filhas em casa, não iria reclamar, talvez, dessa minha ânsia de querer trabalhar. E aí, o que aconteceu? Quando eu pedi isso, quando eu fui atrás, persistente, eu falei, eu vou dar um prazo, eu vou voltar. Do nada, comecei a descobrir vários locais, começaram a me chamar. Aí você vê o networking. Comecei em um, aí gostaram do meu trabalho, indicou para outro. Boca a boca. Que foi a época que eu te falei, eu fiquei em 10 lugares trabalhando. E Jundiaí foi incrível, porque ele é entre Campinas e São Paulo, as maiores cidades. Então, eu conheci muita gente. Eu fiz muita troca, empresas, parcerias. Aí começou a rodar. Então, hoje em dia, eu amo ser carioca, tá, gente? Mas eu agradeço todos os dias por essa escolha que eu fiz. Eu não seria o que eu sou hoje em dia se eu estivesse no Rio de Janeiro. Eu me vejo, tá? O que eu ganhei lá, as oportunidades que eu fui atrás e o que apareceu pra mim, eu agradeço todos os dias. Foram quantos anos, Bruna, lá? Que eu tô em São Paulo, ainda moro hoje em dia lá. Eu tô em São Paulo, eu tô pra fazer 15 anos já em São Paulo. Tu não voltou pro Rio? Não voltei, eu moro em São Paulo hoje em dia. E não quero voltar. Por isso que ela demorou a vir no meu podcast. Eu amo aqui, gente. Eu amo o Rio. Eu amo, imagina, eu nasci aqui. Eu tenho afeto pelo Rio de Janeiro. Mas eu gosto, eu brinco que eu sou
Carioca paulista total. Eu peguei o bom das duas cidades, que tem esse lado que eu te falei do carioca, que eu não quero perder, que é receptivo, tem esse acolhimento que eu preciso o paulista muito. Não é tanto e assim, o paulista não. É. Mas eu sou workaholic. Cara, comigo, 8 da manhã eu já tô ligadíssima. 8 da manhã já quero trabalhar, já quero acontecer. Então, por isso que eu falo, eu linkei os dois. E outra, hoje em dia, do lado, eu cheguei aqui em 40 minutos, né? O avião é muito rápido. Então, você tem essa flexibilidade de estar aqui também. Então, é ótimo. E quando que você percebeu que a sua forma de se comunicar seria não apenas uma característica, mas uma ferramenta poderosa para construir autoridade e conexão com o público? Quando eu comecei a escutar as pessoas ao meu redor. Por isso que eu falo tanto de escuta ativa. Eu não vou criar um curso de comunicação. Vou para a área de comunicação. As pessoas, familiares, amigos, pacientes. Eu tenho paciente querendo fazer meu curso, para você ter noção. E olha que eu não vendo para paciente. Dentistas chegaram, Bruna, você comunica muito bem. Como é que você fala? Como é que você fez? Isso está com você? Aí eu comecei a falar, opa, eu podia ajudar as pessoas realmente. Então eu fui, aí eu comecei a fazer curso, eu comecei a estudar. Não é porque eu tenho essa aptidão que eu falei, vou sair ensinando. Eu comecei a fazer cursos além da odontologia. E eu fui para o marketing, para o digital, para a publicidade, para a oratória, para outros meios. E comecei a me encantar cada vez mais. Tanto que hoje em dia eu sempre estudo as duas coisas. Eu estou sempre na odontocomunicação. Tanto que a minha demanda hoje em dia para comunicação, como eu te falei, está além de dentista. Tem paciente meu que vai ser atendido no consultório que fala, quando é que você vai fazer o curso para áreas gerais? Porque comunicação é qualquer área. Quando você vai abrir para sem ser dentista? Eu quero participar. Sério? Então já me gerou uma escutativa, eu já vou abrir para qualquer pessoa o curso. Eu vou começar a focar no dentista, profissionais da saúde, e depois eu vou abrir para o público geral, porque comunicação todos nós precisamos ter em todas as áreas. Então, por isso que é uma dica que eu quero falar para vocês. Escutem as pessoas. Você pode amar o que você faz, mas é importante ouvir, tanto para o lado positivo quanto negativo. Se alguém chegar e falar, Bruno, não tá legal, faça dessa outra forma, é importante coletar esse feedback para você ir crescendo, fazendo a sua paixão, mas também ajudando as pessoas. Eu acho que é isso que move a nossa vida. Quando você... Eu até li esses dias, não tem como a sua vida não melhorar se você não ajuda uma pessoa. Não tem... E eu não faço ajuda porque eu vou ganhar alguma coisa em troca. Não. O que você ganha dentro de si... Eu até estava comunicando esses dias uma doação, gente. Começa a doar. Mas a pessoa, quando ajuda, ela ajuda de... É tão natural. Então, eu faço isso tão natural que eu nem percebo já que eu ajudo. Isso que é lindo. Porque eu tô falando sério. Eu já conquistei coisas que eu ganhei, que eu paguei, que não foram iguais a algo que eu fiz de coração, que eu nem imaginei que eu tava fazendo. Foi o que você falou. Foi sem querer. E o que me gerou dentro de mim foi incrível. Só pra você ter noção, recentemente, eu cheguei pra escola das minhas filhas. Isso aqui é uma coisa que eu vou contar pra vocês, que foi lindo. E eu falei, poxa, as pessoas reclamam tanto de escovação de criança, né? Que não escova direito, a escola não escova direito. Eu falei, que tal chegar pra escola das minhas filhas e ensinar as colaboradoras, olha que legal, a escovar o dente delas, não é das crianças. Porque geralmente essas ações em escolas, vamos ensinar a escovar o dente da criança, todo mundo faz isso. Mas nem as professoras sabem, né? Perfeito. Foi a minha visão. Eu falei, como é que a professora da minha filha escova o dente da minha filha, se nem ela sabe o dela e não é culpa dela? É falta de educação nas escolas. Então eu cheguei para a escola e falei, estou aqui de doação, eu quero dar uma aula para as professoras de higiene bucal. Você não tem noção o chororô que foi. Aí foi um dos melhores trabalhos que eu já fiz na minha vida. Foi de graça, fui eu que fui atrás, fui eu que pedi. Só que a resposta que eu tive daquilo ali foi lindo. Então é isso. Eu fui escutar, eu fui pensar, eu fui refletir. E eu ajudei uma pessoa, as pessoas choraram e falaram, Bruna, ninguém nunca me olhou como você me olhou. Ninguém nunca fez uma ação na escola para professores. Foi muito melhor que ganhar bombom, presente, que a gente ganha, que é lindo. Mas o que você deu de aula para mim, você salvou a minha vida. Agora eu estou refletindo sobre várias coisas que ninguém nunca me fez pensar. Cara, isso é isso. Eu falo, é para isso que eu fiz odontologia. É para isso que eu falo de comunicação. É para isso que eu falo de estratégia. Eu espero que cada vez mais Deus me capacite para ter ideias criativas como essa que eu possa ajudar. Porque para mim é isso que vale a pena a gente trabalhar. É para isso que eu saio de casa todo dia. Graças a Deus. Bacana. Você especializou em periodontia, DTM e halitose. O que te atraiu especificamente para essas áreas e como percebeu nelas um campo de atuação diferenciada?
Então, foi muito interessante que a primeira especialidade minha foi periodontia. O que é periodontia? Quem cuida de saúde bucal. Gengivas, o que sustenta um dente. E tem a ver muito com a área médica. Como eu pensei em fazer medicina, eu falei, vou pensar em uma coisa que tem a ver com a medicina, que cuida do ser humano, do próximo, e que tem a ver com a parte de saúde, sorriso e estética. E eu entendi que a periodontia é a base da odontologia. Se você vai fazer uma lente de contato, um implante, um clareamento, uma harmonização, se a sua gengiva não está saudável, se você tem sangramentos, se você tem mau hálito, você não vai ter sucesso em qualquer área da odontologia. Então, fui esperta e sagaz ali também. Cuidar das pessoas, cuidar da saúde é uma área que todo mundo vai precisar de mim. Todo mundo vai precisar me indicar. Você precisa ter. Até uma dica, gente. Cadê a câmera que eu tenho que olhar aqui, ó? Você tem que ter um periodontista na sua vida, tá? Não é qualquer dentista, não. Não tô me vendendo aqui, não. Mas é sério, gente. Sabe por quê? O periodontista não é limpezinha que ele faz, não. É a raspagem, a profilaxia. Você sai com os dentes limpos, brilhantes, sem acúmulo, sem odor. E o melhor, que mantenha a longo prazo. Uma das coisas que eu mais escutava era, eu vou no meu dentista, tem que ser porque forma tártaro, cálculo o tempo todo. Seu dentista te ensina como escovar os dentes, eu não estou ensinando aquele kit que eu te dou e você usa, não. Eu pego na mão do paciente. Eu ensino várias técnicas de escova, fio dental, raspador de língua. Vocês sabiam sobre isso? Não, mas agora como higieniza. Tem muitas pessoas que não sabem usar fio dental. Não usam fio dental, Acho que é só colocar. Não, é para um lado e para o outro. A minha dentista ensinou. E o fio dental vai quase até aqui no meio, né? Com certeza. Quando você faz uma limpeza, o dentista não sangra. Fui fazer uma limpeza agora, não sangrou nada. A gente, nossa, você tá de parabéns, não tem um tártaro, não tem nada. Eu falei, tu usa fio dental. Eu falei, todos os dias sou viciada. Você teve a instrução correta de um fio dental. E o mais interessante é que as pessoas não passam fio dental. E outra dica pra vocês, muitas pessoas acham que sangramento é normal. Gengiva sangrou é normal às vezes. Só quando passa fio dental, eu brinco que a gengiva não fala. Como é que ela fala pra você? Sangrando, doendo, ficando vermelha, saindo odor com fio dental. Então, alerta pra você procurar o periodontista. Não procure qualquer dentista, porque ele vai te orientar. Depois você pode fazer, às vezes, a manutenção com o seu dentista clínico geral, mas a pério é a base. E outras coisas, muitas pessoas têm perdido dentes porque acham que é normal perder. Não é normal perder um dente. Você perde porque você não está tendo uma boa saúde bucal. E a gente tem que entender o porquê isso está acontecendo. Explica um pouquinho o que é DTM. DTM é uma área que se chama disfunção temporomandibular, que é uma área que cuida das articulações. Toda vez que você come, que você mastiga, que você engole, você está usando a articulação temporomandibular. Se você tem um problema, você tem uma disfunção temporomandibular. Principalmente pessoas que têm o famoso bruxismo, que é o hábito de apertar ou encostar ou ranger os dentes durante o dia ou durante a noite. Eu tava falando aqui nos bastidores, aqui pra ela em off, que a maioria das pessoas acha que é só durante a noite. E a maioria das pessoas tem um bruxismo em vigília, que é durante o dia. Que é só o hábito de encostar os dentes. Você já tá tendo esse hábito e tá causando problemas gravíssimos na nossa população. E a halitose ainda é um tema cercado de tabu e constrangimento. O que te motivou a transformar esse tema dedicado em um pilar central da sua carreira? E aí foi uma outra oportunidade que falo que Deus me deu, né? Porque eu era periodontista, cuidava da gengiva, enfim, do suporte. Só que eu sentia que as pessoas ainda tinham muito odores bucais. Eu cuidava, fazia aquela limpeza, raspagem, eu falava, não tá legal. Tem algo aí. E aí, o que eu fui fazer? Eu falei, vou estudar a halitose para acrescentar a periodontia que eu já fazia. Quando eu comecei a tratar a halitose, começou a ter uma demanda absurda no meu consultório. Mais uma escuta que eu tive. Eu falei, opa, tem algo acontecendo aqui no meu consultório. Por que isso está acontecendo? Aí eu vi que era uma área que poucos profissionais tratavam. Era uma área que poucos profissionais têm coragem de tratar, porque, vamos ser sinceros, vocês não têm noção dos odores que eu sinto no meu consultório. Imagino. Eu sinto odores de ambiente. Tem odores que pegam todo aqui esse local que a gente tá. Então, quem quer atender pacientes assim, eu amo. Eu brinco que eu sou a dentista vampiro. Mas geralmente sangue não é algum estresse e de bafo. estômago, não? Ótima Gastrite, questão. alguma coisa? Ótima questão. Até dentista acha que o problema de mau hálito é do estômago. Somente 2% das causas vêm do estômago. 90% é problema bucal. Eu tenho um problema de estômago. Se você não cuida da sua boca, não dá certo. É um conjunto. E 8% é problema do otorrino, que é nariz, garganta e ouvido. Então, são as principais áreas. Dentista, otorrino e gastro, que vai trabalhar em conjunto. Mas muitos casos no meu consultório, 90% eu já resolvo. Então é isso, o paciente vai atrás de todas as outras áreas
e não resolve o problema e continua com odor. Então, comecei a ver a transformação que o hálito fazia na vida das pessoas. Eu comecei a escutar histórias que as pessoas acabaram o casamento, perderam emprego. Eu recebo mensagem no meu direct direto falando: eu estou pensando em me matar por causa do meu hálito, porque eu já tentei de tudo e ninguém resolve. Quando eu vou ouvir o de tudo, é isso que você falou. Ele foi no gastro, ele foi num dentista. Eu tenho que falar da minha área, que eu falo muito. Claro. Que só pediu para escovar melhor. Você não escova direito, é isso aí. Se a pessoa tem um problema de salivação, boca seca, ela pode ter mau hálito. Então, só escovar seu dente não vai adiantar. No meu consultório, eu faço estímulo de glândula salivar. Eu estimulo as glândulas para ter mais salivação. Uma boca hidratada melhora o seu hálito. Então, você vê, a gente julga. Ou, por exemplo, sua língua. Limpa sua língua melhor. Raspa sua língua com um raspador X. Dependendo dos raspadores de línguas que você utiliza, ele piora a formação de saburra na sua língua. Então, no meu consultório, eu estudo o tipo de língua que você tem, quanto forma de saburra lingual, qual a técnica de higiene bucal. Uma outra spoiler que eu acho maravilhoso contar para vocês: tá todo mundo usando caneta emagrecedora. Quem não? Anota aí pra gente nos comentários. As canetas emagrecedoras são as principais causadoras hoje de estudo que a gente tá vendo de mau hálito. Mas é estômago. Por quê? Não. Você acaba fazendo jejum prolongado, você não come. Não come. Boca fica seca. Se você não come, você não estimula a glândula salivar. Fica com mau hálito. Boca seca, língua fica totalmente branca. Eu pego casos de língua marrom, preta por conta dessas canetas, né? De outros motivos, de hábitos. Que agora tá na moda, né? E você fica com mau hálito. Aí eu brinco. Adianta ficar magra com bafão? Nada! Vamos ficar magra com boca saudável, pelo amor de Deus. Eu sou a tarada do dente. Eu não fiz odonto, mas eu sou chata demais com dente. Eu tenho uma filha de 5 anos. Tu tem que ver a chatice que eu mando ela escovar o dente umas 3 vezes por dia. Ela, mamãe, mas já escovei. Eu falei, deixa eu ver. Sabe que você vai brigar com ela agora? Que eu brinco com as minhas filhas? Minha filha tem... Eu tenho uma filha de 1 ano e 3 anos. Elas já aprenderam, tá? Abre a boca, quero sentir o bafão. Aí elas fazem assim, ó. Aí fala, tá bom, tá bom. Agora eu vou fazer uma pergunta de mãe. Ela com 5 anos já pode usar Listerine? Então você vai ficar chocada. Vamos Sim lá. Ou não? Que a vamos minha lá. Usa, tá? Então, sempre pra mim não é assim, não, né? Vamos lá, vamos escutar. Primeira coisa, Listerine, vamos ver se é esse que a gente indica, tá? Tem várias marcas de enxaguante bucal. Tem isso também, tá? Várias cores, né? Tem marcas que são melhores que outras marcas, dependendo pra pessoa. Primeira dica. Segunda dica, quantidade. Se você tem que ser mínimo. Ainda mais, não é nem porque ela já não engole, mas depende. Mas elas gostam, tá? Tem um lá de melancia, que eles adoram sentir o gosto de melancia na boca. Então eu brinco, é menos de um dedo mindinho. É só pra dar um saborzinho, controlar, mas de verdade, não pode ser algo viciante. O tempo todo, todos os dias, eu não digo nem ela. Todos os dias não, mas olha que alerta importante, eu tô falando para adultos, idosos. Não são todas as pessoas que eu indico enxaguante bucal. Enxaguante bucal em excesso causa descamação. Sua bochecha pode descamar cada vez mais e isso pode causar problemas para você. Então, não são todos os casos que a gente indica enxaguante bucal. Não para criança, nem adulto, nem... Não. Então, assim, dependendo se ela sabe cuspir, se é pouca quantidade, não misturar com água, que também muitas pessoas acabam misturando. Um pouquinho, é muito pouquinho. Na verdade, ela usa só porque eu uso. Mas é legal você falar disso, tá? Mamães que estão escutando a gente, tá uma febre. Todos os pais que levam a criança quer usar um enxaguante X, principalmente esse de melancia, e tem que ter cuidado. E outra, às vezes você não tá olhando, não é culpa sua, tá? Você sabe, a criança tá lá brincando, exemplo. Quando você vai ver, ele vai lá no banheiro sem querer, porque eles estão amando esse gosto, esse frescor, e eles vão utilizar de forma inadequada. Então, até um conselho para vocês: guarda no seu banheiro, lá em cima, no banheiro lá em cima. Mexer, não deixa no banheiro da criança de forma livre. Mas ela vai saber. Você não sabe. Então, esconde, fala, às vezes você pode utilizar, tá? E ter controle sempre. E ao longo dos anos, quais mitos sobre a halitose você mais enfrentou dentro e fora da odontologia e como combateu essas desinformações? Nossa, eu ficaria aqui o dia inteiro falando, tá, gente? Mas vamos lá, acho que a número 1, você já acabou de falar, que a gente tem que reforçar, porque até hoje dentista fala. Dentista não sabe tratar. Isso que é uma das principais tristezas minhas. Não sabe tratar e fala, olha, procura o gastro, é do estômago. E ele não avaliou a língua, a bochecha, a garganta, o lábio do paciente. São questões... As pessoas não escovam a língua. Eu sei que eu vou falar até de namorados meus, tá? A maioria. E você acabou de escovar o dente e não escovou a língua? Mas você quer ver uma coisa mais impressionante? Eu acabei de falar pra vocês, desde o começo aqui do nosso programa, que eu sou periodontista, eu cuido de saúde bucal. Eu só fui aprender sobre língua quando eu fui estudar litose. Eu que sou dentista, eu que falo sobre saúde bucal. Os dentistas não ensinam. Mas eu não tinha formação. Bruna. Por isso que eu não tô julgando. As pessoas não têm obrigação de saber escovar a língua. Só que aí entra
questão, não é escovar a língua. Não é pegar a escova e escovar a língua, não adianta. Tem tipos de técnica de escovação de língua. Tem tipos de raspadores e limpadores de língua. Tem produtos para você higienizar a sua língua. Então, o mundo que eu vou te falar aqui, que você vai ficar, uau! Então, falta conhecimento. Então, o que eu peço é o seguinte, tem mau hálito, visite um dentista especialista em halitose. Mau hálito, que ele vai fazer testes para você, para saber qual o grau de odor que você tem e quais são as causas. Você tem noção, Elaine, que eu tenho um aparelho no meu consultório que checa o grau de odor das pessoas? Além de checar com o meu nariz, eu tenho um aparelho que é o bafômetro, que a gente brinca. O pessoal brinca lá, eu vou beber, vou lá. Temos que saber qual o grau de odor que você está hoje. Então, isso foi uma das maiores sensações. Óbvio que eu não fui boba, eu fui atrás, eu falei, deve ter um aparelho que checa, não é possível. Se eu tô resfriada hoje, como é que eu vou sentir se você tá com mau hálito ou não? Pintou essa dúvida. Falei, vou atrás. Aí eu fui estudar, fui atrás, comprei um aparelho moderno. E hoje em dia eu tenho um aparelho que checa o hálito em tempo real. Então isso dá muita segurança para a pessoa ver ali. Opa, tá aprovado. Opa, não tá. E vamos tratar todos os tipos. Bruna, falando de outra área que você domina, acredita que o aumento do bruxismo nos últimos anos está relacionado a questões emocionais e sociais como estresse e ansiedade crônicos? Com certeza. O bruxismo, como eu falei, está muito em evidência, porque a vida, hoje em dia, nós somos a população mais ansiosa do mundo, né? O brasileiro é uma das populações mais ansiosas do mundo. Então, a ansiedade gera o quê? Tensões. Então, o bruxismo, por isso que eu falo, Bruna, tem o bruxismo. Faz uma placa. Está numa placa. Não é isso o tratamento de bruxismo. Vamos entender por que você tem. E treinar mesmo. O que está te deixando estressado, ansioso? É uma meta? É o seu trabalho? É uma questão familiar? Claro que nós somos, né? Eu até brinco, eu moro em São Paulo, né? Maior cidade estressante do mundo. Como é que eu vou chegar para alguém? Oi, relaxa, seu trabalho tá demais. Não é assim. É a pessoa ter consciência dos hábitos que ela faz. Então, eu falo que é uma área multidisciplinar. Às vezes você vai tratar com um dentista, você vai tratar, às vezes, com um psicólogo, com um psiquiatra. A gente vai tentar buscar um estilo de vida saudável. É aquilo que eu falei, equilíbrio. Eu trabalho muito também, gente, não tenho bruxismo. Como é que pode? Porque eu tenho autoconsciência disso, não é porque eu sou especialista não, tá? Que às vezes você sabe disso. Eu sou especialista e tenho um problema. Não tem problema nenhum. Mas você gerar essa autoconsciência, não achar, isso mesmo, vou deixar passar, porque pode trazer consequências graves ao longo da vida. Agora, uma coisa legal da gente comentar, que a gente fala muito mal de bruxismo, mas sabia que o bruxismo pode ser protetivo em alguns momentos também? Por exemplo, a apneia do sono. Pessoas que dormem e chega um momento no sono que não respira, né? Ela tem que acordar para respirar. Se ela tem um bruxismo, ele é uma proteção que faz a pessoa acordar. Então, olha que rica essa informação que eu estou passando para vocês. Então, não tem bruxismo, é placa. Tem bruxismo? Vamos entender sua vida. Pede um exame do sono chamado polissonografia para saber como você dorme. Você ronca também? Como é que, então, é estudar a pessoa por completo. Então, não é só ele falar é estresse, é ansiedade. Senão, todo mundo entra aí. É estudar o estilo de vida. E mais uma coisa que eu vou falar para vocês, que por isso eu falo que tem que ser antenado. Existem medicações que causam bruxismo. Antidepressivos. Então, às vezes, você precisa do antidepressivo. Então, eu tenho que cuidar de você, porque durante a medicação, ou quanto tempo você vai usar, você pode começar a ter um hábito como esse. Então, por isso que eu falo, são N causas que eu tenho que estudar você e como você está hoje. Porque, às vezes, o bruxismo, você está muito avançado agora, passa um tempo, melhorou. Depois volta. Então, é algo que a gente tem que acompanhar o paciente. A fase da vida. Exatamente, a fase da vida dele. E a odontologia evolui constantemente. Quais inovações tecnológicas mais transformam sua prática clínica dos últimos anos? Nossa, que máximo, né? A odontologia está, graças a Deus, evoluindo muito, não só de equipamentos, né? Hoje em dia existem técnicas... Você acabou de falar que comprou um equipamento para medir o bafo da pessoa. Tem noção? Quem foi que inventou isso? Sensacional, né? Então, assim, eu acredito que tem muita tecnologia boa. Eu acho que a gente tem que ter essa tecnologia. Eu adoro. Cada vez que vão lançando algo diferente. Por exemplo, eu tenho uma câmera que dá um zoom no dente do paciente, uma câmera intraoral, que a gente fala. Que o paciente tem uma TV na frente dele, ele tá vendo junto comigo todo o exame que eu tô fazendo. Não é aquele espelhinho de
de mão que o paciente não olha. Eu pego uma câmera, eu coloco lá atrás do último dente. Eu dou um zoom na sua língua para você ver como é que tá a sua língua. Então, assim, tudo que tiver de tecnologia que vai me ajudar a diagnosticar, facilitar a comunicação com o meu paciente, vale a pena a gente investir. Então, você não pode ser... Eu falo qualquer profissional da saúde, né? Não é porque você aprendeu na faculdade, você vai continuar com o estudo da faculdade. Continue se atualizando, agregando a tecnologia, mas não esqueça seu lado humano. A inteligência artificial não vai mudar quem é você. Por isso que eu não tenho medo da tecnologia. Eu amo, inclusive. Eu vou querer ter tudo que eu puder, que vai facilitar, eu vou querer. Mas sempre vai ter a Bruna ali. Pode ter meu robozinho Bruna do lado. Mas vai ter a Bruna humana para te abraçar, para te ouvir, para sentir meu calor, para sentir minha pele, que é isso que faz sucesso na área da saúde hoje em dia. Você acredita nisso, né? Que o dentista moderno precisa ser também um educador, traduzindo a ciência até em linguagem acessível. Então, ótima questão também. Não adianta eu ter toda a tecnologia, eu não tô nem sabendo te explicar o que é esse aparelho que eu comprei. O que adianta eu ter um aparelho gigante aqui com luzes piscando? Você vai falar, uau, minha dentista é tecnológica. Você sabe para que serve? Você sai do consultório assim? Não sei. A doutora fez uma luz lá. A doutora fez um barulhinho lá. Cara, isso não é ser dentista tecnológico. Dentista tecnológico é que tem as coisas legais, mas ensina para que serve e traz benefícios para você. Então, um dentista, que aí entra a comunicação, você tem que saber educar seu paciente e saber o que você tem no seu consultório. Então, o dentista tem que comprar um aparelho, sentar, estudar tudo que aquele aparelho faz para falar de forma fácil para você, que você entenda o benefício. Senão fica muito complexo, você não entende o que eu estou falando e aí eu não vendo, não engajo e não atraio novos pacientes. E, na verdade, você está indo para uma outra área, porque hoje em dia os dentistas estão indo muito para aquele lado da harmonização facial. A maioria. Todos. Minhas amigas todas fizeram odonto, a harmonização facial agora. E nessa era dominada por estética, como que você concilia a busca por sorrisos perfeitos com a real promoção da saúde bucal? Então, isso que foi também... Por isso que eu falo, a minha vida toda vai levando, né? Eu não pensei, vou para essa área, tanto que eu quis, antes da harmonização, ser falada tanto na odontologia, eu sempre cuidei de pessoas. E aí, hoje, Deus me ajudou, que tá todo mundo indo para outra área. E que ótimo que tá indo, porque eu estou sozinha. O pessoal brinca assim, Bruna, você é a dentista raiz, você não é dentista Nutella. Nutella é aquele dentista que vai com a manada, faz... Eu não critico a harmonização, tá, gente? Eu sou toda harmonizada aqui, linda. Mas é o seguinte... Eu acredito que se não tem saúde, não tem estética. E aí os pacientes estão sedentos de dentistas assim. Então é aquilo que eu falo, faça harmonização, eu incentivo fazer. Mas vai fazer harmonização, pede pro seu paciente abrir a boca. Sente o hálito do seu paciente. Olha isso, você vai fazer uma harmonização e a pessoa fala isso? Tanto que teve uma época que eu estudei harmonização. Óbvio que eu fui atrás também disso, até para ver se era uma coisa que eu gostava, tá? Quando eu fui fazer, eu comecei a fazer uma avaliação clínica na boca. O paciente falava assim, doutora, eu vim fazer o Botox. Você tá falando do que da minha boca? Eu falei, eu sou dentista. Eu cuido de boca antes de cuidar de estética. Então, até isso, que tal você, um spoiler, quer fazer harmonização? Começa a fazer um exame clínico no seu paciente, ele vai ficar encantado. Sabe o que ele vai falar? Minha dentista faz uma harmonização incrível e cuida da saúde junto. Eu quero esse profissional, que tem a visão 360, multidisciplinar. Então, não esqueça a raiz, não esqueça o que a gente aprendeu, até porque a gente tem estudos que comprovam que várias harmonizações dão um problema de cicatrização, porque você tem um problema de canal que precisa ser feito, então vai te trazer prejuízos. Então eu falo, vai construir uma casa, cuida do solo da sua casa, a casa vai cair. Então você quer uma harmonização incrível, cuide da sua saúde bucal, integrativa, completa, para você ter uma estética perfeita. Aí você vai ser maravilhoso por completo, não uma parte sua vai ter beleza, você tem que ter beleza por completo, para durar, né? E, doutora Bruna, você já enfrentou resistências de colegas ou de conselhos de classe por trazer um olhar mais comunicativo e social para temas tradicionalmente técnicos? Muito. E posso falar, adoro. Adoro, né? Porque aí se eu falar, então tô no caminho certo. Eu brinco assim, ter haters, né? Haters, brincadeiras, né? Eu não tenho, graças a Deus, nenhuma coisa grave, mas assim, ter essa... Nossa... esse olhar diferenciado. Por exemplo, eu ensino isso muito no meu curso. Você é feliz demais. Isso incomoda as pessoas. Pessoas alegres demais, sorridentes demais, espontâneas demais, incomodam as pessoas. E aí que eu falo, que bom, vou continuar incomodando. Mas como o mundo tá assim... Muito, porque as pessoas são muito tristes hoje em dia. Então eu vou trazer um oposto para você. Então outra coisa da classe que eu tive um problema, a palavra bafo. A Associação Brasileira de Halitose chegou para mim e falou, Bruna, você tá comunicando de uma forma muito feia. Bafo é uma palavra muito... Não é legal. Mas é real, né? Aí, sabe o que eu falei pra eles? Eu respondi, e eu continuo falando bafo, e vou continuar falando bafo. Minha agenda está lotada.
Eu atraio pacientes hoje em dia porque eu falo a palavra que eles entendem. Se eu falar halitose, as pessoas não sabem o que é halitose. Exato. Eu posso falar bafo, entre parênteses, mau hálito, mas eu não vou mudar a minha forma de comunicar. Porque é o que eu falo, eu tô ajudando. Linguagem acessível, né, pra todo mundo. É aquilo, por isso que eu volto a dizer, estou ajudando alguém? Tô fazendo mal pra alguém? Não tô, então eu vou continuar. Se você não gosta, eu não vou falar, você tem que falar bafo. Fale a forma que você quiser. Tá dando certo pra você? Continua. Mas eu não vou mudar meu jeito de falar. Então sempre vai acontecer isso, por ser alegre, por ser comunicativa demais. E beleza, eu vou continuar sendo. Tá me fazendo feliz e tá ajudando o próximo? Continua. Não perca seu rumo. Jamais. Agora, falando uma particularidade sua, você enfrentou uma batalha pessoal contra a endometriose. Como que esse diagnóstico impactou sua rotina e sua percepção sobre saúde e autocuidado? Por isso que eu falo, a gente tem que olhar a vida sempre pelo copo, né? Como é que tá o copo hoje, né? Você sempre reclama, né? É muito triste quem tem endometriose. As pessoas não sabem, a endometriose é uma das maiores dores das mulheres. São dores que não resolvem, que ela procura saber de onde vem, passa por diversos especialistas, faz exame Papa Nicolau, que não dá nesse exame básico da mulher, então a gente tem que falar sobre isso aqui. Então ela fica assim, eu tenho dor, é cólica, usa só remédio, só analgésico e não resolve. Você tinha quantos anos quando descobriu? Então, eu tinha, nem sei, sabia quantos anos eu tinha, acho que deve fazer uns 6 anos, talvez, eu acho, da endometriose. Mas olha que interessante, aí que vem a diferença minha. Eu sempre fui ligada e antenada. Eu não sentia dor nenhuma. Aí que vem o problema da doença. Existem doenças silenciosas que você não sente nada. Então, como é que eu fui atrás? Eu comecei a sentir uma dor na hora de fazer xixi. Então, eu já pensei, infecção urinária, dor de fazer xixi normal, infecção urinária. Fui ver, não era. Só que eu falei, tem algo aí. Eu sou muito... Eu trato isso, eu falo de prevenção e graças a Deus eu sou comigo. Eu falei, tem algo, vamos investigar. Então eu peguei no início da doença, a minha estava na bexiga, por isso que era uma endometriose ali nessa região, por causa da vontade de fazer xixi. E eu fui pro tratamento. Perguntaram, você quer uma parte mais conservadora ou cirurgia já para resolver? Eu falei, vamos pra cirurgia. Eu não vou esperar, que a minha já estava se alastrando, já ia ficar maior. Eu falei, eu não quero ter dor, eu não tenho medo de cirurgia, eu quero resolver meu problema. Eu sei que é uma das causas de infertilidade, então eu também queria ser mãe. Então eu falei, já quero resolver, porque depois eu vou querer, a maternidade vai demorar cada vez mais, que pode ser uma causa. E aí sim, eu fui pensativa, eu falei, vamos fazer, vamos embora, não quero sentir dor. É sempre focando, tem que fazer, vamos fazer. E hoje em dia eu agradeço por ter tido essa doença, porque eu ajudo milhares de mulheres com isso. Eu atendo no meu consultório várias pessoas que nem sabiam da endometriose e eu já falo da minha história para elas. Eu já ajudo até no consultório. Eu sou uma dentista que falo de endometriose no consultório, porque várias mulheres chegaram lá, ou não estão engravidando, ou começaram a sentir dores. Eu falo, você tem que fazer uma ressonância magnética da pelve. Eu já vou atrás, eu já escrevo para a pessoa. Então eu falo que a nossa história, a gente tem que acolher. Claro que foi triste, foi doído, foi sofrido, mas aí que tá. O que você faz? Do limão uma limonada. Eu vou ajudar as mulheres a falar sobre isso. Então eu agradeço que eu tive a oportunidade de descobrir o diagnóstico, tratar. E é uma doença crônica que pode voltar. Então é uma doença que a gente tem que ficar de olho, cuidar dos hábitos, do estilo de vida. E hoje cada vez mais mulheres têm esse tipo de problema por causa, volto a dizer, é o estresse, é a ansiedade, é a nossa alimentação. Eu, graças a Deus, não tive isso, mas eu tive amigas que tiveram. Muitas. Eu tenho, depois que eu comecei a falar, isso também eu acho legal a gente abordar aqui, né? Várias amigas minhas mandaram no privado. Ai, Bruna, eu tô com endometriose, não fala pra ninguém. Como se fosse uma doença. Eu falo, tudo bem, não tô falando que você tem que pegar um microfone e falar que tem endometriose. Mas eu falo, vamos ajudar ao seu redor. Não precisa falar na internet. Vamos ajudar, que muitas pessoas têm sobre isso. Então, começou a abrir um leque de pessoas ao meu redor que descobriram a endometriose. Então, eu falo, tudo que você tem, propague informações e tente ajudar o próximo, ao invés de ficar reclamando, né? E o nascimento das suas filhas prematuras certamente trouxe desafios emocionais e físicos. O que aprendeu com essa experiência sobre força, vulnerabilidade e propósito? Isso foi tudo, né? Pra mim, eu não posso nem começar a falar, que eu acho que eu começo a chorar, né? Porque filhos, pra mim, é uma coisa extremamente emotiva. O que eu passei, realmente, eu falo que a gente não deseja pra ninguém, mas ao mesmo tempo eu falo, volta no propósito, no que você passou, como você vê a maternidade. Eu sempre quis ser mãe, mas hoje eu olho para minhas filhas como um milagre de Deus. Então eu falo assim, eu sempre quis ser aquela mãe leoa. Hoje em dia eu sou além disso mesmo. Eu falo assim, todos os dias com a minha filha vale a pena. Tudo que eu tô ali com ela vale a pena. Então, assim, é um incentivo, eu até fico emocionada. É um incentivo que eu falo que a gente passa por problemas, mas que vale a pena passar. E pegar essa força e valer a pena estar com seus filhos. A gente reclama tanto, né? A vida é tão corrida. Quando você estiver com a sua família, quando você estiver com seus filhos, agradeça a vida deles que eles estão ali. Então é isso.
passar por um momento como esse me trouxe uma força que traz emoção, mas que faz, assim, incentivar as pessoas que às vezes seu filho nasce normal, sem problema, e você fica reclamando, que dá trabalho, gente. Mas, ao mesmo tempo, aproveite esse momento com o seu filho, que ele podia ter uma doença grave, ele podia não estar com você, então me tornou muito mais uma pessoa assim, eu já sempre fui agradecida. Hoje em dia eu sou além de agradecimento, muito mais. Eu nunca reclamei da minha filha, porque eu tenho 2 melhores amigas que têm filho com autismo. Então, como a minha veio, graças a Deus, 100%, eu fico vendo o quanto é difícil cuidar de uma criança com autismo. Então, assim, todos os dias eu faço exatamente isso. Eu olho pra Brenda e falo, meu Deus do céu. Sim. Te agradeço por ter tido um filho assim. Sim. Mas eu imagino o quanto é difícil. E posso falar uma coisa? Eu também tenho vários amigos com problemas não só de doenças, como criança mesmo, enfim, problemas familiares do filho. É aquilo que eu falo. Claro que você não vai olhar e vai falar, tá bom, estou, né, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Mas o que eu vou fazer? Se Deus me mandou um filho com autismo, ele tem um objetivo pra mim. Hoje em dia, eu sei porque eu tive 2 filhas, Deus mandou 2 prematuras. Eu entendo o porquê eu passei pelo processo. E agradeço pelo que eu passei, porque eu sou uma outra pessoa diante disso. Então é isso, você tem aquele filho, é seu, você vai cuidar com todo o seu amor, seu propósito. Então faça o que você puder. Busque ajuda, busque ajuda psicológica, mas dê todo o seu amor. Porque assim, as pessoas não valorizam, não tô falando de filhos, né? Familiares, tudo. A gente tem que valorizar todo mundo que está na nossa frente, que tem amor e que você quis ali ser presente, ser mãe. Então, seja essa mãe e busque ajuda. Isso é uma coisa que eu aprendi muito também. Como eu sou muito centralizadora, eu sempre fui tipo assim, não, tá tudo bem. Tá tudo muito bem. Não, peça ajuda quando não estiver tudo bem. Fale que não está tudo bem, porque as pessoas às vezes não te ajudam porque você não sabe que você não tá falando tá tudo bem. Aquela cara tá ali no Instagram, né? Você é linda, né? Os bastidores ninguém sabe da sua vida. Mas é porque mulheres assim como nós duas, a gente tem eu já tive muita dificuldade de pedir ajuda. Sim. Porque como eu quero ser toda hora forte, toda hora não, eu não preciso de ajuda. Agora com o amadurecimento que a gente vai, não, a gente precisa. Precisa, até é maravilhoso. Mãe, às vezes até minha mãe, às vezes eu fico não querendo ligar a mãe, olha só, mas tive uma reunião que eu não tenho babá de segunda a quinta. Minha babá é de sexta a segunda de manhã. Então às vezes eu tenho uma reunião de jantar quinta. Caraca, e aí? Sim. Aí eu ligo pra minha mãe, ela me ajuda. E aquilo, agradeça, tem uma mãe perto que vai, e não só perto. Aí todo mundo fala isso, fala, caraca, tem gente que sonha em ter uma avó, um vô que e possa outra, olhar e não você quer nem dizer perto, porque tem gente que tem mãe no prédio, eu já escutei de tudo que você possa imaginar, você sabe disso. Mãe no prédio que não ajuda, não cuida. Então, assim, agradeça por ter uma mãe viva, participativa e que é uma avó para o seu filho. É aquilo que eu falo, a gente tem que sempre olhar a vida de outra forma. Porque quantas pessoas gostariam de ter alguém e não tem ninguém para ajudar, né? Ou tem pessoas, muitas, e que não ajudam. Então é aquilo, olhar sempre por outro lado, sempre. E Bruna, como é que foi conciliar o papel de mãe de 2 meninas pequenas com a gestão de uma clínica e uma carreira de educadora e influenciadora? É uma loucura, né? Não, fala. E outra, morando em São Paulo, eu e meu marido. Nossa família não mora em São Paulo. Sou eu e meu marido e as 2 meninas só. Sem ajuda, nada. É só a gente. Lógico que hoje em dia eu tenho alguém que me ajuda em casa, mas família nenhuma mora perto da gente. E como é que faz isso? E por isso que é uma das coisas que eu tenho o propósito de estar aqui falando com vocês, incentivando as mulheres. É amar todo o processo. Foi o que eu falei, eu amo ser mãe, eu amo trabalhar, eu sou aquela pessoa multi, as mulheres, né, hoje em dia, né? Então é isso, você gostar do que você faz, estar presente 100% no que você faz, porque você vai dar certo, sabe? Então a gente aguenta, sabe? Eu falo que Deus não dá nada que você não possa sustentar. Se Ele tá me dando esse processo de tudo acontecendo ao mesmo tempo, vai lá e faz acontecer. Isso também é um incentivo para as mulheres que estão ouvindo a gente. As mulheres, eu sei a sobrecarga que é da maternidade, maternidade solo, muitas pessoas até não têm marido ou esposa, enfim, pessoas que estão junto ali. Então, assim, buscar sua rede de apoio, se é seu amigo, se é seu vizinho, quem for, mas não deixe de ter o propósito ali de um trabalho, de uma coisa que você gosta, porque também discuta muito isso, né? Do ninho vazio. As crianças vão crescendo e você vai ficando sozinha. E o que você fez da vida? Então, o que você pode buscar? Então, ter propósito. Eu não estou falando só de trabalho. Eu estou falando assim, eu não esquecer nunca quem é a Bruna. Isso é muito importante. Eu sempre vou ser a mãe da Bruna, a doutora Bruna, mas quem é a Bruna? Porque no fim vai ser eu mesma. Então, então busque isso. Eu sei o quanto é difícil. Falar aqui é fácil, tá? Mas ser no dia a dia é difícil. Mas tenta buscar isso, que aí vai dando mais leveza na sua vida. Como que você desenvolve seus cursos e mentorias para que não sejam apenas técnicos, mas transformadores na mentalidade dos seus alunos?
Então, foi de tanto curso que eu já fiz que eu quis criar algo totalmente diferente, né? Eu nunca gostei daquele curso que você senta, fica lá não sei quantas horas olhando pra frente, professor, e é isso aí. Eu gosto de dinâmica, eu gosto de música, eu gosto de ação, eu gosto de movimento. Então, foi através de ter visto outros cursos, não gostar muito daquela metodologia e acabar criando o meu. Então, também ter saído da odontologia, como eu fiz muita coisa fora da odontologia, né? Até da marketing, da publicidade, aproveitar a internet. Hoje em dia você entra lá, você assiste vários canais, vários meios de comunicação que te agradam e eu fui criando o meu jeito. Por isso eu quis criar um curso com a minha cara. Tanto que eu criei o Antenada Summit, é Antenada, que tem a ver e é incrível. Chegam pessoas no curso que não tem o meu perfil antenado e tudo bem, só que ela sai, tipo assim, parece, né? Com vontade. Ela fala, meu Deus, eu nunca me vi assim, porque é o ambiente, Com gás, o poder da ambiência, é tudo, você transforma, ou até, tudo bem, ela pode nem ter saído assim, mas é aquilo, Bruna, eu saí diferente. Com outro olhar. Diferente do Com que outro eu vi. olhar. Eu aprendi a técnica de uma forma diferente. Pronto, ganhei. Então era isso que eu queria. Então eu quis criar algo. Hoje em dia o mundo está muito mais do mesmo, sabe? É sempre aquelas coisas engessadas, seja no online, seja no presencial. Então, assim, vamos movimentar, até porque tem tanta opção. Como é que eu vou atrair alguém também assim? É muita opção no cardápio. Como é que você vai fazer diferença? Então, botar o seu toque pessoal ali faz diferença, com certeza. E em termos de gestão, quais erros você cometeu e hoje você reconhece como aprendizado fundamental para o seu crescimento? Com certeza a parte de equipe, né? A centralização, com certeza. Isso daí, total. Porque você tem... Eu queria estar no negócio e sair fazendo multitarefas. Como eu não tinha ninguém... E também financeiro, né? Eu não tinha no começo condição, olha, vou contratar isso, então eu comecei a centralizar tudo. Só que eu comecei a ver que não dá certo assim. E quando eu comecei a ver que trazer alguém trouxe novos olhares, novos crescimentos, então eu comecei a transformar isso daí. Então, eu acho que a parte de gestão, tanto de pessoas é muito importante, quanto a gestão também financeira. Um dos principais erros que eu acho que todos nós temos é a gestão financeira. A gente não é educado para isso, né? Não, nem da comunicação, nem do financeiro. Então, quanto mais você puder estudar as duas áreas para crescer como pessoa e profissionalmente, faz toda a diferença. Eu quero te presentear com 2 rodízios da melhor churrascaria que temos aqui no Barra Grill. Para você ir com o maridão quando vier ao Rio novamente. Com certeza. Você é obrigada a voltar, né? Você é obrigada. Isso é horrível, né, gente? Eu não quero não, viu? Maravilhoso. Obrigada. E você sente que o excesso de exposição digital também cobra um preço emocional? Com certeza. Por isso que você também tem que saber desconectar, né? Porque como a gente fica 24 horas ali na internet, tanto tem muitas pessoas abandonando as redes sociais. Ou vai e volta. A gente tá nessa fase agora, né? A gente tá nessa fase. Que tem gente que não sabe se posta, se não posta, ou se não posta a Exato. vida particular ou não quer, posta só o profissional. Exato. É aquilo que eu falo. Hoje em dia eu ganho dinheiro com a rede social, então não tem nem como eu falar não vou, não quero, enfim. Mas é aquilo que te faz bem. Mas até quando você viaja, você posta? Posto. Quando eu viajo também. Com as Sabe por quê? filhas, jantando com o marido. Exato. Porque eu quero mostrar também quem é a Bruna sem ser a doutora. Isso é muito importante. As pessoas ficam muito com isso. Eu não quero mostrar. Tá bom, você precisa mostrar você de calcinha, você pelada na banheira. Não, vamos falar sincero, que tem muitos profissionais que são assim, tá? Então você cria o que você quer mostrar. Mas aí que tá. É importante mostrar esse lado pessoal. Porque eu quero uma profissional humana. Eu não quero só a doutora. E posso falar, gera tanta conexão. Quantas vezes, por exemplo, acabei de voltar de Gramado com as minhas filhas. Voltei a trabalhar, comecei a comunicar sobre Gramado, Sul, viagem, criança. Isso gera uma comunicação no consultório também. Uma pessoa já falou, olha, já fui lá, depois visita esse lugar. Então é bom também isso, essa parte humana. Só que eu também concordo que tem que ter equilíbrio. Tanto que hoje em dia as redes sociais tem como você colocar ali um time de quanto você quer assistir. Tenta seguir aquilo. Tenta desconectar e ler um livro, que hoje em dia também a gente não consegue mais, né? Então, essa desconexão, não só a rede social, como seriados que as pessoas ficam vendo o tempo todo. Então, assim, tenta desconectar. Ver um seriado é aquilo que eu falo. Eu já tenho esse autocontrole há muitos anos. Eu também. Tem gente que vê um seriado, fecha o seriado, vê 10 capítulos num dia. Gente, eu que sou uma pessoa muito... Eu falo, eu tenho muito pra fazer, desculpa. Eu não tenho um dia... Eu amo seriado. Eu vou ver um capítulo. Tá muito bom, que às vezes você não quer parar. 2, assim... Acabou. Ah, mas eu quero maratona. Desculpa, eu tenho outra coisa pra fazer. Eu me obrigo. Eu falo isso pra todo mundo. Eu paro e faço outra coisa. E posso falar? A pessoa fica, você consegue? Eu falo, gente, eu sou extremamente controlada com isso. Nesse momento, eu tô vendo uma série maravilhosa, A Hóspede, no Netflix. Eu até falo que é maravilhosa. Já quero ver, nunca vi. Só que eu tô assim, já no 2º mês, eu não acabei. São 10 episódios só. Eu falei, cara, mas eu só tenho tempo pra ver. É raro. Quando eu tenho, me concentro ali, vamos ver. Com certeza, eu não sou esse tipo de pessoa. Você não vai me ver um dia inteiro no sofá. Eu nunca tive esse perfil. Então, assim,
também, vamos lá, Bruna, mas eu tenho esse perfil, tá bom, então você vai fazer esse dia, amanhã não faça, por favor. É aquilo que eu falo, é o equilíbrio. Porque senão você só fica na tela e come e não movimenta, tem que andar, tem que movimentar, tem que ser ativo. Por isso que a cabeça aí trava. Hoje em dia, vamos falar do bruxismo, tensão, o suspense, você fica assim, ó. Você malha? Você fica desesperado. Sim, tem que malhar, tem que treinar, porque senão, pra onde vai o estresse, pra onde vai a ansiedade? E malhar é aquilo que eu falo, você puxa pesado, uma caminhada, sobe escada, sobe escada com seu filho, não pega elevador, são detalhes que as pessoas não fazem que faz diferença no dia a dia, né? Então, doutora Bruna Conde, o que mais te emociona quando você percebe o impacto do seu trabalho na vida das pessoas? Nossa, o que mais me emociona, além do sorriso, né? Que claro que eu vou receber esse sorriso, esse acolhimento, é ouvir o que eu escuto muito no meu consultório. Bruna, você é exatamente o que eu vi nas redes sociais. O que eu vejo lá é o que é pessoal. E isso, pra mim, eu já ganhei meu dia. Porque como a gente cria conteúdo, eu comunico muito na rede social. Eu recebo hoje em dia pacientes que faz bate e volta, Europa, Estados Unidos, pro meu consultório. Então, eu sei o trabalho que a pessoa teve de ter coragem de sair da casa dela, pagar um avião, pagar hotel, chegar no meu consultório e ela falar, não é a pessoa que eu tava esperando, isso dói muito. Então, eu fico muito feliz que a minha comunicação é muito real. Eu não sou um personagem. Eu sou exatamente amigas. Eu amo pessoas que me conhecem há muitos anos e falam, Bruna, é muito legal. Porque eu conheço a história, eu sei quem você é, eu sei seu caminho, eu nunca mudei. Lógico que eu fui me moldando, né? Eu moldei muitas coisas até positivas e tirei as negativas, mas eu nunca perdi aquela essência. Então você sempre vai me ver com aquele mesmo jeito em qualquer lugar. Eu vou num lugar sério, eu não vou ficar dançando pra você, mas aí você vai ver uma gargalhada minha, um jeito, uma expressão, porque eu sou assim. Então acho que é isso que vai transformando, você ser exatamente quem você é. Isso é maravilhoso. Eu adorei te receber aqui. Obrigada! Passou tão rápido, é incrível, única, né? Tá? Obrigada! E olha que eu falo que é difícil eu encontrar pessoas assim. Obrigada! Eu sou muito assim, eu já acordo alegre, posto vídeo com a minha filha e todo mundo. Aí por isso que você falou, a felicidade hoje incomoda as pessoas. Muito. Que isso? Mas eu continuo postando a minha vida. Você tá criando uma filha pro futuro. Foca nela, não foca no resto. Que bom que minhas filhas vão ver a filha da mãe dela animada, feliz da vida, elas vão querer... Tudo bem que elas podem nem ser esse tipo de ser humano, elas podem ser introspectivas, mas elas foram criadas num ambiente saudável. Minha mãe estava feliz, minha mãe estava pra cima. Então foca nela que aí dá tudo certo. Bruninha, desejo muito sucesso para você. Você tem uma carreira linda e que você possa impactar muitas mulheres pela frente. Combinado, você também. Obrigada pelo convite. É isso aí, galera. E para você que ainda não acessou no canal, entra aí no Elas Falam Tudo, ative o sininho para receber as notificações e curta também os vídeos. Beijo e até a próxima quinta.